Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada dos capítulos 10 a 13 de Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. O foco é entender os métodos de disciplina bíblica que ele apresenta ali. Exato. Vamos explorar a comunicação como ferramenta-chave, né? E também aquela questão controversa da vara, além da importância de apelar para a consciência da criança. Tudo isso, claro, dentro da perspectiva redentora que o material propõe. Certo, então vamos. Vamos desempacotar isso aí. Começando pela comunicação, que ele compara com uma reforma constante de casa. A ideia, então, é que não é um evento isolado. Isso mesmo. É um estilo de vida, assim, de pastorear o coração no dia a dia. Ensinar sobre Deus, sobre pecado, sobre o evangelho nos momentos comuns, não só quando surge um problema. E o material fala do custo e benefício disso, né? Fala. Exige tempo, energia e escuta ativa, que é fundamental. Não é só esperar a vez de falar, como alerta lá em Provérbios. E mais importante ainda, sim, é a integridade dos pais. Integridade. Como assim? Bom, o texto frisa muito isso. Modelar arrependimento, admitir os próprios erros, pedir perdão para os filhos. Senão, a conversa sobre Deus pode soar meio vazia, né? Entendi. E os benefícios? Qual seria o retorno desse investimento todo? Ah, um relacionamento forte, né? Baseado em confiança e influência. O autor até sugere que essa influência, que vem do diálogo, deve crescer justamente quando a autoridade que depende mais da força física diminui com a idade. Faz sentido. Preparar para a vida e para entender a redenção. Mas imagino que priorizar isso exija sacrifícios em outras áreas. Com certeza. É uma construção de longo prazo, ajuda a criança a desenvolver um filtro bíblico para a vida. E essa base de comunicação, então, prepara o terreno para outros pontos, incluindo um bem delicado, que ele aborda no capítulo 11, o uso da vara. Como é que o texto justifica essa prática hoje tão controversa? Olha, a justificativa que ele apresenta vem muito da interpretação de Provérbios, como 22:15. A ideia de que a criança não nasce neutra, mas com essa estultícia, essa tolice ligada ao coração. Uma inclinação natural para errar. Isso. Que, se não for corrigida, levaria a um caminho ruim, de ruína mesmo. Aí, nesse contexto, a vara é descrita não como um ato de raiva dos pais, mas como um instrumento que Deus teria ordenado. Um instrumento para quê, exatamente? Para remover essa estultícia, resgatar a alma da criança da morte espiritual, como diz Provérbios 23:14, e ensinar sabedoria, que o texto liga ao temor do Senhor, lá em Provérbios 29:15. Mas ele deve saber que existem muitas objeções a isso hoje. Sim, e ele tenta rebater algumas, tipo a ideia de amar demais para usar a vara. Ele cita Provérbios 13:24, que diz o contrário. O medo de machucar. Ele usa Provérbios 23:13 e 14 para dizer que não matará. Ou o medo de gerar rebeldia. Ele aponta para Provérbios 29:17, que promete descanso e delícias. Entendi, mas ele alerta contra o mau uso, imagino. Muito. Deixa bem claro que não pode ser explosão de raiva nem vingança, sabe? E tem que ter restauração do relacionamento depois. É apresentado como uma responsabilidade dos pais perante Deus, não um direito de descontar frustração. É um ponto bem específico da visão dele. E ele limita isso aos pais, né? Exatamente. É estritamente na relação pais-filhos, como um ato de fidelidade a Deus para guiar a criança à obediência a Ele. Não só os pais. Tá. Além da comunicação e da vara, tem o capítulo 12, que foca no apelo à consciência. O que seria isso? É a ideia de que a disciplina tem que ir além do comportamento externo, né? Tem que alcançar aquele senso interno de certo e errado, que, segundo o texto, em Romanos 2:15, Deus colocou em nós. Tem algum exemplo disso no livro? Tem. Aquele caso do menino que roubou a oferta. A conversa não foi só sobre o erro, mas sobre a graça de Deus, sobre Jesus ter vindo por pecadores. E isso tocou a consciência dele, levando à confissão. E como isso se conecta com o quadro geral da disciplina? Bom, conecta tudo ao foco redentor. O objetivo final, segundo o autor, não é só ter um filho bem comportado. É direcionar o coração dele para Cristo. Quer dizer,
Usar a disciplina para mostrar a necessidade de salvação. Exato. Mostrar nossa incapacidade de atingir o padrão de Deus sozinhos e aí apontar para a cruz, onde tem perdão e poder para mudar de verdade. Ele adverte contra criar padrões muito baixos, que só geram autoconfiança e, bom, hipocrisia. Então, para fechar a conta, como essas peças todas, comunicação, a firmeza da autoridade, que pode incluir a vara como último recurso, na visão dele, e o apelo à consciência, como elas se encaixam na prática. A ideia central é que elas não funcionam isoladas. Tem que trabalhar juntas, como sugere Hebreus 12. A comunicação constante, cheia de amor e ensino, evita que a disciplina pareça só tirania. E a autoridade Ela firme? reforça a seriedade do que foi comunicado. A vara, nesse contexto bem específico que ele descreve, seria para sublinhar essa seriedade em situações de desafio direto à autoridade, por exemplo. O segredo seria buscar equilíbrio, né? Adaptar a idade e evitar os extremos, nem autoritarismo frio, nem permissividade total. Realmente uma análise bem detalhada dos métodos de disciplina, tudo sobre a ótica bem específica desse autor. Sim, é denso. E sabe, fica uma reflexão interessante. Pensando na comunicação e naquela importância da integridade dos pais que falamos no começo, Sim. como será que o ato dos próprios pais reconhecerem suas falhas, pedirem perdão aos filhos, como isso pode, na verdade, reforçar essa disciplina com foco na redenção e na consciência, em vez de enfraquecê-la? Fica aí algo para a gente pensar mais a fundo. Boa pergunta. Realmente algo para refletir. Bom, por hoje é isso. Até a próxima. Até!